Vamos então meditar na palavra do Senhor. Glórias a Deus. Palavra que o Senhor colocou em meu coração para estarmos meditando nesta noite, que está em Efésios, capítulo 5. Glórias a Deus. Dos versos 15 até o 17. Efésios, capítulo 5, dos versículos 15 ao 17. Amém? Glória a Deus. Que diz assim a palavra do Senhor: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Santo Deus, louvado o nome santo do Senhor. Oh, glórias a Deus, Senhor Deus e Pai. Senhor, nesse momento, Pai amado, Deus de glórias, eu peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, apodere-se de mim, da minha mente, do meu coração, que as palavras que serão ditas a partir desse momento venham de Ti, Senhor, para a Tua igreja, e que eu seja um instrumento, aleluia, que o Senhor irá usar nesta noite conforme a Tua vontade. Aqui estou, Senhor, para Te servir, aleluia, e para que a minha voz apenas esteja reproduzindo as Tuas palavras para a Tua igreja nesta noite. Oh Deus, assim eu Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados irmãos e irmãs, muitas vezes nós não damos valor a coisas que são constantes em nossa vida, coisas que acontecem sempre, constantemente. Muitas vezes nós não valorizamos e muitas vezes agimos como se aquilo já fosse parte de nós, né? Como se já fosse algo que nos pertencesse assim naturalmente. Louvado seja Deus. E nós muitas vezes não paramos para entender que nós somos dispenseiros, aleluia, mordomos, Santo Deus, dos mistérios de Deus. Glórias a Deus. A Bíblia diz em 1 Coríntios, no capítulo 4 e no versículo 1, que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Louvado seja Deus. Ou seja, tudo que Deus nos concede é para que nós administremos, é para que nós cuidemos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. O nosso corpo, aleluia, Ele nos concede para que nós cuidemos, para que nós alimentemos, para que nós tenhamos zelo, aleluia, com Ele. Louvado seja Deus. As pessoas que Deus coloca para que nós possamos conviver com elas, aleluia, também nós precisamos cuidar delas, ter zelo com elas. Louvado seja Deus. Aleluia. O nosso trabalho, o nosso dinheiro, tudo que Deus permite que nós possamos desfrutar enquanto estivermos nesta terra, é para que nós administremos e cuidemos. Louvado seja Deus. Aleluia. E o tempo também, o tempo que Deus nos dá, também é para que nós saibamos administrar. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos cuidar também do nosso tempo com prudência, com zelo. Louvado seja Deus. Sendo sensatos, buscando seguir a vontade de Deus. Oh, glória a Deus. Em tudo que nós fazemos, no tempo que Ele nos concede. Louvado seja Deus. Também a nossa vida espiritual é um bem também que o Senhor nos dá para que nós também tenhamos cuidado, também tenhamos zelo. Aleluia. Então precisamos alimentar o nosso espírito. Louvado seja Deus. Aleluia. Nós precisamos também alimentar orando. Aleluia. Ouvindo a palavra de Deus, nos alimentando com tudo que Deus nos ensina através da sua palavra, nos consagrando. Louvado seja Deus.
Santo é o Senhor. Aleluia. Para que assim nós possamos andar conforme a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. A palavra de Deus, ela nos ensina em 1 Pedro, no capítulo 4, e nos versos 10 e 11, cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá. Aleluia. Para que em tudo Deus seja glorificado por Cristo Jesus, a quem pertence a glória e o poder para todos sempre. Amém. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Então nós vemos que nós somos então administradores, aleluia, dos bens que Deus nos concede. E nós precisamos então cuidar de tudo aquilo, aleluia, que Ele nos permite desfrutar enquanto estamos nesta terra. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra que nós lemos no início, ela diz: portanto, vede prudentemente como andais. Louvado seja Deus, aleluia. Não como necios, aleluia, ou seja, não como uma pessoa tola, uma pessoa sem discernimento, mas como sábios, aleluia, remindo o tempo, quer dizer, aproveitando, aleluia, o tempo, usando com cuidado o tempo que Ele nos concede, usando esse tempo com sabedoria. Louvado seja Deus, glórias a Deus, porque os dias são maus. Louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. O tempo, ele é um bem precioso que Deus nos concede. Santo Deus, aleluia, para que também nós saibamos administrar. E muitas vezes nós agimos como se ele já nos pertencesse, não damos valor a esse bem precioso que Deus nos concede. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós não paramos para fazer um balanço do que nós fizemos com o tempo que Ele já nos concedeu. Assim como um garimpo, louvado seja Deus, onde nós queremos separar as coisas boas para que guardemos em nosso coração. Jesus, ele disse, louvado seja o nome do Senhor, que o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira coisas boas. Louvado seja Deus, aleluia, santo é o Senhor. Muitas vezes nós não paramos, não refletimos, aleluia, sobre o mau uso que nós fizemos do tempo que Ele nos concedeu. Aleluia, santo Deus. Por exemplo, digamos que você tenha tido uma discussão com a pessoa que Deus colocou para conviver com você, com seu cônjuge, e aí você perdeu um tempo precioso com aquilo, com aquela discussão. Aleluia. E se você não parou para pensar nisso, e não procurou a pessoa e falou: olha, me perdoa, meu bem, porque eu não devia ter feito o que eu fiz, falado do jeito que eu falei com você. Você me perdoa. Aleluia. Se você não fizer isso, você não remiu o tempo. Aleluia. Você desperdiçou o tempo. Aleluia. Com aquela discussão que de nada adiantou, que de nada serviu. Louvado seja Deus. Muitas vezes nós não paramos para meditar no que fizemos e que entristeceu o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não paramos para nos examinar a nós mesmos. Louvado seja Deus. E falamos: Senhor, perdoa por isso que eu fiz. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, me ajuda, eu não quero mais cometer esse tipo de coisa, eu não quero mais entristecer o Teu Espírito Santo. Glórias a Deus. Se nós não pararmos para fazer isso, nós também não estamos remindo tempo e perdemos tempo com pecados e coisas que desagradaram a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Aleluia.
Muitas vezes nós não paramos para pedir perdão a Deus por ter desperdiçado o tempo que Ele nos concedeu. Aleluia. Assim como aquele filho pródigo que recebeu do pai algo muito valioso e desperdiçou dissolutamente. Aleluia. Muitas vezes podemos agir dessa forma e não falamos: Senhor, perdoa por eu ter desperdiçado algo tão precioso, que é o tempo que o Senhor me deu, aleluia, de uma forma tão errada. Muitas vezes não paramos para fazer isso. Louvado seja Deus, aleluia. E assim também como muitas vezes não paramos para meditar naquilo que fizemos com esse tempo precioso que Deus já nos deu, aleluia, de nos arrependermos das nossas falhas, dos nossos erros, muitas vezes também não paramos para planejar o que pretendemos fazer com o tempo que Deus irá nos conceder daqui para frente. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor, aleluia, porque isso é um bem precioso que Ele nos deu. Então nós precisamos saber como vamos usar esse bem precioso. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia. Muitas vezes nós não paramos para falar com o Senhor: Senhor, eu tenho algo para fazer, esse projeto, Senhor, que está na minha mente, que eu quero fazer, que eu quero realizar, mas eu quero apresentar a Ti, porque eu preciso saber se isso é da Tua vontade. Louvado seja Deus. Se for da Tua vontade, Senhor, abençoa, Pai, para que tudo dê certo. Senhor, mas se não for da Tua vontade, me mostra, porque eu não quero fazer nada que não seja de acordo com a Tua vontade. Muitas vezes não paramos para fazer isso. Louvado seja Deus, aleluia. Lá em Provérbios, no capítulo 16 e o versículo 3, diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, aleluia, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Louvado seja Deus, aleluia. Em outras palavras, apresente a Deus os teus planos e eles darão certo. Louvado seja Deus, santo é o Senhor, aleluia. Assim também como muitas vezes não paramos, aleluia, para meditar naquilo que fizemos com o tempo que Deus já nos deu, e muitas vezes também não paramos para meditar naquilo que faremos com o tempo que Deus irá nos conceder. Também muitas vezes não paramos, aleluia, para agradecer o tempo que estamos recebendo neste momento. Louvado seja Deus, e que Deus nos fez chamar de presente. Santo é o Senhor. Oh, glórias a Deus. Aleluia, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Eu quero meditar com a igreja em Isaías, capítulo 38, dos versos 1 ao 5. Louvado seja Deus. Isaías 38, dos versos 1 ao 5, diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, peço-te, lembra-te agora de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Louvado seja Deus, aleluia, grande é o Senhor. Vemos aqui então a história do rei Ezequias, aleluia. O rei Ezequias, ele assumiu o trono quando ele tinha 25 anos de idade, no lugar de seu pai, Acaz. E Acaz, ele foi um rei que não fez aquilo que era reto aos olhos do Senhor, aleluia. Ele foi um rei que decidiu seguir, andar no caminho dos reis de Israel,
que estavam vivendo na idolatria. E ele sacrificava ídolos. Até mesmo seu filho ele fez passar pelo fogo. Aleluia. Seguindo aquilo que era errado, que era feito pelos reis lá de Israel. Aleluia. E quando Ezequias viu tudo aquilo que o seu pai fez de errado, e o seu pai morreu e ele assumiu o lugar, ele disse: eu não vou fazer o que meu pai fazia, eu não vou fazer bobagem como meu pai fez. Eu vou fazer tudo diferente. Eu vou seguir a Deus e a vontade de Deus. Louvado seja Deus. Uma decisão que ele tomou no seu coração quando ele assumiu o trono. E a primeira coisa que ele fez foi quebrar todos aqueles ídolos que o seu pai atrás tinha colocado, aleluia, para adoração. E em seguida ele falou para o povo: olha, só existe um Deus, um Senhor, e é esse que nós vamos servir. Oh, glórias a Deus, santo é o Senhor. Ele restabeleceu o culto a Deus. Oh, glórias a Deus. Ele levou o povo a estar adorando somente ao Senhor, o Deus verdadeiro. Santo é o Senhor. Glórias ao nome santo do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. Diz a palavra de Deus em 2 Crônicas, capítulo 31, e os versos 20 e 21. E assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom e reto e verdadeiro perante o Senhor seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar a seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Glórias a Deus, aleluia. Em 2 Reis, capítulo 18, versículo 7, diz: assim foi o Senhor com ele, para onde quer que saía, se conduzia com prudência. Louvado seja Deus. Isso é fazer um bom uso do tempo que se chama hoje, e que Deus nos deu como um presente. Louvado seja Deus. Um presente de Deus para nós. Isso é fazer um bom uso desse presente, desse tempo que se chama hoje. Santo é o Deus, aleluia. E diz na palavra de Deus que naquela época Senaqueribe era rei da Assíria, e ele possuía um exército poderoso que vinha tomando todos os reinos. Aleluia, glória a Deus. E ele subiu contra Judá, e ele enviou mensageiros com uma carta para que fosse entregue a Ezequias. E nessa carta ele estava afrontando a Ezequias e afrontando ao Deus a quem Ezequias servia. Diz em 2 Crônicas, capítulo 32, versículo 17: escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo da minha mão, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo da minha mão. Aleluia, louvado seja Deus. Mas nós vemos, aleluia, lá em Isaías, capítulo 37, versículo 17, que Ezequias pegou aquela carta e fez assim, olha, apresentou a Deus. Aleluia. E ele disse: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Louvado seja Deus. Então nós precisamos aprender a apresentar a Deus tudo aquilo que vem contra nós, para nos afrontar. Oh, glória a Deus, para nos abater, para nos destruir, e entender, aleluia, aleluia, e aprender a confiarmos no Senhor. Louvado seja Deus. É o Senhor, é Ele que guarda, aleluia, Ele que nos guarda, Ele que nos livra de todo o mal. Temos que aprender então a fazer isso, apresentar a Deus e confiar nele. Oh, glórias a Deus. E Deus usou o profeta Isaías para dizer a Ezequias que ele ouviu a sua oração, aleluia, glórias a Deus. E disse o Senhor através de Isaías: não temas por causa das palavras que ouviste, eu ampararei esta cidade para a livrar.
O rei da Síria não entrará nesta cidade e nem lançará contra ela flecha alguma. Louvado seja Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia. Quando Ezequias recebeu essa palavra do profeta Isaías, aleluia, ele sentiu paz. Ele ficou em paz, porque ele sabia que Deus estava no controle daquela situação. Oh, glórias a Deus. Aleluia. Diz em Isaías no capítulo 26 e no versículo 3: Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Louvado seja Deus. Foi isso que Ezequias sentiu no seu coração: paz. Louvado seja Deus. E ele então reuniu todo o povo, aleluia, para transmitir essa paz que ele tinha dentro dele. Lá em 2 Crônicas, capítulo 32, e os versículos 7 e 8, aleluia, diz que Ezequias disse ao povo: Esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, e nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Aleluia. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear por nós. Oh, louvado seja Deus. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E sabe qual foi o final dessa história? Aleluia. Lá em Isaías 37, versículo 36, diz: Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que todos eram corpos mortos. De Deus não se zomba. Glórias a Deus. Então nós precisamos aprender a confiar em Deus. Precisamos entender que o Senhor é quem nos guarda e nos livra de todo o mal. Santo Deus de Israel, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas diz a Bíblia que após tudo isso, Ezequias adoeceu. E o Senhor enviou Isaías até ele para dizer que ele deveria colocar a sua casa em ordem. Aleluia. Porque ele iria morrer. Santo é o Senhor. Deus usou de grande misericórdia com ele. Aleluia. Porque, embora ele fosse alguém que buscava fazer a vontade de Deus, sabe, embora ele fosse alguém que, como rei, ele levou o povo a não pecar mais contra Deus através da idolatria. Ele levou o povo a confiar no Senhor naquela situação de adversidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Embora ele fosse alguém que tenha agido com confiança no Senhor, diz a Bíblia em 2 Reis 18, versículo 5, que ele confiou de tal maneira que depois dele não houve seu semelhante em todos os reis de Judá. Aleluia, glória a Deus. Então, embora ele tivesse tudo isso guardado no bom tesouro do seu coração, ele não estava tão empenhado assim com relação à sua casa. A sua casa não estava em ordem. Aleluia, glórias a Deus. E Deus deu a ele uma chance então de consertar essa falha. Louvado seja Deus. Antes que chegasse o momento da sua morte, Deus usou de misericórdia com ele. Glórias a Deus. E essa palavra ela também diz para nós que nós não podemos ser negligentes, aleluia, com relação à nossa casa, com relação à nossa família. Remir o tempo também é separar um tempo para a nossa família. Louvado seja Deus. Separar um tempo para dedicar à nossa família. Porque nós não sabemos, aleluia, quanto tempo ainda nos resta nessa terra. Louvado seja Deus, Santo Deus. Então vamos usar esse tempo precioso que Deus nos dá, aleluia, para demonstrar amor para com a nossa família, demonstrar amor para com aquela pessoa que Deus colocou para que juntamente com você formasse uma só carne. Louvado seja Deus, aleluia. Demonstrar amor para com os teus filhos,
Aleluia. Separar um tempo com teus filhos, para meditar na palavra de Deus junto com eles. Porque isso é um legado que você vai deixar e que vai ser muito importante na vida dele. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Santo é o nome do Senhor. Porque nós lemos aqui que nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Louvado seja Deus. Então nós temos que usar esse tempo precioso, esse presente de Deus, aleluia, de forma que façamos isso de uma forma sábia. Louvado seja o nome do Senhor. Façamos isso para que os nossos filhos, aleluia, fiquem também alicerçados na palavra de Deus, para que eles possam estar firmes quando vier o dia mau. Santo é o Senhor. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Colocar a nossa casa em ordem é deixá-la segura e protegida. Louvado seja Deus. Então por isso a nossa casa precisa estar firmada na rocha, que é o nosso Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. E nós vimos que quando Ezequias recebeu de Isaías essa palavra, ele começou então a fazer um breve balanço da vida dele, aleluia, e ele apresentou diante de Deus, mostrando que ele tinha feito um bom uso do tempo que Deus tinha dado a ele, que ele tinha servido a Deus de uma forma correta, que ele tinha andado procurando ser justo, procurando fazer aquilo que era agradável aos olhos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E clamou pela misericórdia de Deus, ele chorou muito. E Deus então ouviu, aleluia, a oração de Ezequias e viu as suas lágrimas, aleluia. Louvado seja Deus. E deu a ele então mais 15 anos. Aleluia. Mas esse tempo que Deus deu a ele, aleluia, para que ele continuasse fazendo aquilo que era certo, na verdade ele não usou de forma certa. Louvado seja Deus. Ele não remiu o tempo que Deus deu para ele. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. É preciso remir o tempo, porque os dias são maus. Diz a palavra de Deus que o rei da Babilônia chegou até ele com presentes, dizendo que ouviu dizer que ele tinha estado muito doente, mas que já tinha se recuperado, né? E começou então a rasgar elogios para ele. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. Naquela época, a Babilônia ela estava dominada pela Síria. Aleluia, glória a Deus. Então aquele rei, ele foi na verdade até Ezequias, porque ele queria sondar, ele queria entender como Ezequias conseguiu vencer aquele exército tão poderoso. O que tinha naquele reino que fez com que ele fosse vencedor contra um exército tão poderoso como era o exército da Síria? Ele foi lá para sondar. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glórias a Deus. E Ezequias, quando começou então a conversar com aquele rei da Babilônia, ele se encheu de orgulho, se envaideceu com tudo aquilo que ele estava recebendo, aqueles presentes que ele estava recebendo do rei da Síria, com os elogios que ele estava recebendo, a honra com que ele estava sendo tratado pelo rei da Síria. Ele se envaideceu, ele se engrandeceu, e ele começou então a mostrar tudo o que ele tinha. Aleluia. Começou a mostrar o seu tesouro, começou a mostrar a casa de armas, o seu exército, todo o seu domínio. Ele mostrou para aquele rei da Babilônia. Louvado seja Deus.
Aleluia. Glórias a Deus. Meus irmãos, é preciso que nós vigiemos com as nossas atitudes também. É preciso que nós vigiemos, aleluia, para que não tenhamos sentimentos que são contrários à vontade de Deus. Orgulho, soberba, essas coisas não são de Deus. Louvado seja Deus. É preciso que nós vigiemos com quem a gente recebe na nossa casa. Louvado seja Deus. Porque nesse mundo existe inveja, nesse mundo existe ganância, existe maldade. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. E nós precisamos remir o tempo, porque os dias são maus. Precisamos saber, aleluia, administrar a nossa casa e ver quem a gente recebe na nossa casa. Precisamos vigiar com aquilo que nós compartilhamos com outras pessoas. Aleluia. Louvado seja Deus. Compartilhamos sobre o que Deus tem nos abençoado, com quem nós estamos compartilhando, aleluia, as bênçãos que Deus nos concede, com quem nós estamos compartilhando os nossos planos, com quem nós estamos compartilhando os nossos projetos. Tudo isso nós temos que vigiar, porque os dias são maus. Louvado seja Deus. E Isaías chegou então até Ezequias e perguntou para ele: quem são esses homens que estavam com você? De onde eles vêm? E o que você mostrou para eles? E Ezequias falou: eles vieram de uma terra distante, da Babilônia, e eu mostrei para eles tudo que há no meu reino. Não houve nada que eu não mostrasse a ele. Louvado seja Deus. Aleluia. Então Isaías disse para Ezequias: ouve a palavra do Senhor. Eis que virão dias em que tudo quanto houver em tua casa será levado para a Babilônia, e os teus filhos tomarão para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Ezequias ouviu esta palavra e disse para Isaías que era boa a palavra do Senhor que ele havia dito, porque haveria paz e verdade nos seus dias. Aleluia. Mas e nos dias de seus filhos? Louvado seja Deus. Aleluia. Que nós não cometamos esse erro, que nós sejamos vigilantes. Louvado seja Deus. Aleluia. Para com a nossa casa, para que não ocorra como ocorreu com Davi. Aleluia. Que também foi negligente com seus filhos, e ele viu Absalão tentar contra o seu reino. Aleluia. Ele viu Adonias tentar contra o reino do seu irmão Salomão, porque ele não vigiou. Aleluia. Ele não cuidou da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Remir o tempo é vigiar, para que andemos como sábios. Louvado seja Deus. Entendendo qual seja a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. É cuidar para que depois de nós haja paz, haja prosperidade para os nossos descendentes. Aleluia. Para a nossa casa. Louvado seja Deus. Então que nós saibamos remir o tempo, que nós sejamos prudentes, sejamos sábios. Aleluia. Sejamos sensatos, e a nossa vida e a nossa casa esteja sempre em ordem. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Santo é o Senhor. Pai amado, Deus de glória, Senhor, aqui ferido a tua palavra, Senhor, Deus de poder e glória, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a estarmos administrando tudo que o Senhor nos concede de forma sábia, de forma prudente, Senhor. Que nós não sejamos negligentes, Pai, em nenhuma área daquilo que o Senhor nos permite administrar. Que nós tenhamos o cuidado, Senhor, de fazer conforme a tua vontade, Senhor, para que nós sejamos prósperos, para que nós sejamos abençoados por ti, Senhor, em tudo, Pai. Abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, abençoa, Senhor, abençoa tudo aquilo que nós fizermos, Pai, e que estejamos sempre na direção que o Senhor determina, Pai. Aleluia. Para que tudo dê certo nas nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem nos concedido. Em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Aleluia.